Essa visão, esse filtro, foi constituído pela minha história de vida, que é diferente da sua história. E onde está essa história que faz com que a gente enxergue a vida através desse filtro, desse mapa? Está no nosso subconsciente, registrado como uma programação automática. É automático. Então, ou a gente reprograma, reedita, ou a gente convive com isso sem perceber. E esses mapas, essas programações que nós recebemos, dos nossos pais, parentes, professores, elas estão influenciando nas nossas tomadas de decisão e na forma com que a gente enxerga a realidade, que não existe uma só realidade. Então, a realidade não existe. Lembra que eu falei? Quem disse que a realidade existe? Realidade é muito relativa. A realidade para você é uma, para mim é outra. Uma coisa que eu tenho como realidade para mim, para você pode ser totalmente diferente. Então, não existe a realidade única, só um tipo de realidade. O território em si, é muito difícil a gente alcançar o território, a gente só tem o mapa, que é uma ideia disso aí. Na prática da minha vida, sabe quando eu tenho uma opinião e meu marido tem outra opinião? E aí eu acho que eu é que tô certo e ele é que tá errado? Nem ele tá certo, nem eu tô errado. Ele tá certo para ele, porque a intenção dele tá de acordo, tudo certinho, ele funciona perfeitamente. E eu também funciono perfeitamente, eu tô seguindo meus mapas. O morador de rua, gente, vocês acham que ele não funciona? Ele funciona perfeitamente, de acordo com a programação instalada no subconsciente dele. Ele funciona às vezes melhor que nós, porque ele está seguindo a programação que está instalada dentro dele. A programação de escassez, uma programação de vulnerabilidade, uma programação de vício, uma programação, foi arquivada essa programação e ele está só seguindo a programação, ele funciona. Se ele tivesse outro tipo de programação, ele seria um outro tipo de ser humano vivendo um outro tipo de vida e de realidade. A capacidade dele é igual a dos outros, só tem essa programação diferente. Então, todo mundo... isso é um outro pressuposto da PNL já. Todo mundo funciona perfeitamente, de acordo com a programação que está instalada dentro de si. Mas o que eu queria trazer hoje é um conceito da neurociência, que vai casar com tudo isso, ó. A neurociência traz um termo que se chama SARA. Eu lembro muito que minha irmã se chama de SARA, né? Então eu nunca esqueço desse SARA. O que é o SARA? O SARA é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. O nome parece meio complicado, né? Ó, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Isso é neurociência, tá? Então, assim, é um mecanismo, todos nós temos esse mecanismo dentro do nosso cérebro. Nós não estamos estudando aqui o manual da nossa mente? A gente não quer mais aquele manual em coreano, né? Pegar o controle remoto e não saber como é que a gente funciona. Então, a gente funciona assim, ó. Você tem o SARA, você tem o SARA. O que é esse sistema? É um sistema de filtragem de informações do cérebro. Então, vamos comparar esse sistema SARA com o algoritmo do Instagram. Lá no Instagram, ele não filtra e aparece para vocês só aquilo que vocês têm mais interesse? Então, no meu Instagram, quando eu abro o explorar do Instagram, é uma coisa incrível. A gente abre o explorar, aí tem assim no meu lá, um monte de dançarina de dança do ventre, umas coisas de hipnose, de coisa de mentalidade, e vai aparecer para mim também, tipo, se eu tiver interessada num carro, por exemplo, esses dias eu falei assim, acho que o meu algoritmo acha que eu sou rica, porque só fica me mostrando carro importado. Aí ele fica me mostrando aquele monte de carro, mas por quê? Porque provavelmente eu falei sobre esse assunto. E ele percebeu que eu tenho interesses em carros importados, vamos dizer, né? Então, o algoritmo direciona aquele assunto para mim. Para vocês, o que mais aparece no Instagram de vocês? Me fala. Quando você abre o seu Instagram, o que mais aparece para você? Roupa. Para mim já não aparece roupa. Para você, o que mais aparece? Estava aparecendo ultimamente sobre um negócio que nós começamos. Sobre o negócio. Aí vai aparecer tudo aquilo, né? A Mayra é Botox, vai aparecer. Aí, ó, para mim... Só coisa de obra. Uhum. Obra, construção, casa. De arquitetura, tudo. E eu não pesquisei. Uhum. Não, porque ele agora hoje em dia é só falar no assunto. Eles estão nos ouvindo o tempo todo. Agora só aparece aquilo. Eu até mandei pro Júlio esses dias, falei assim, ó, seu Instagram tá assim também, porque o meu já tá assim. E no seu, João, como é que tá? Viagem. As coisas que tá na sua mente, ó.
Coisa de autoescola. Aham, O isso. meu é autoescola, Bicicleta. pedal, bike, Aham. acessório de bike, roupa de bike, só isso. Só isso. Só parece. O meu é receita, Receita. artesanato, Aham. coisa de criança, que eu também pesquiso bastante, meu É, neto. tudo bem. Aham. Eu também, mais ou menos isso, coisa assim de comida. Comidas, É, receitinhas. Eu estava fazendo alguns cursos aí, sabe? Então, dentro da área da profissão. Amiga. Uhum. Minha comida, viagem, academia. Aham, treino. Cursos, viagens. Uhum. E no seu, o que aparece lá no seu celular? Comida, Comidas, coisas de escola, de viagem. atividades. Então, esse sistema, gente, quando não tinha celular, hoje o celular só evidenciou ainda mais que existe. Eles se aproveitaram disso para criar o algoritmo. Eles se inspiraram nisso, mas a gente tem esse sistema dentro da gente. Esse é do nosso funcionamento. Então, quando eu tô na rua, por exemplo, quando eu descobri o autismo da minha filha, o mundo dos autistas se abriu na minha frente, mas antes não existia. Não existia ou eu não estava dentro desse radar. Então, quando eu descobri o autismo da minha filha, eu vi que tem um monte de autistas. E aí, dentro da minha bolha, eu acho que todo mundo entende sobre autismo, mas se eu for conversar com meu vizinho aqui do lado, ele não sabe nada sobre autismo. Na minha bolha, eu acho que todo mundo sabe que dança do ventre é bacana, é legal, nossa, cultura egípcia. Mas se eu for conversar com a minha vizinha aqui do lado, ela vai falar assim, eu não sei, nunca ouvi falar. Não tem isso no radar dela. Sabe quando a gente quer comprar um carro e daí a gente só vê aquele carro na rua? Ela fala, todo mundo agora tem esse carro. Aí passa o carro na sua frente, você vê. Você vai no estacionamento do shopping, você vê aquele carro. Porque tá no Sara. Agora vocês vão começar assim, ó, tá no meu Sara. Tá no meu filtro. Só que o que acontece? Quando a gente tem no nosso filtro coisas ruins, a gente também vai ver coisa ruim. Então vamos dizer que eu fui traída. Aí eu falo, mas sabe que eu fui traída? É que isso acontece todo mundo. Você não vê lá, fulana traiu também. Aí a primeira notícia, divórcio. A outra notícia, divórcio. Aí vai vir uma notícia, divórcio, traição. E todo mundo você vê sendo traído e você coloca aquela crença de que todo mundo é traído. Porque tá dentro do seu filtro. A traição entrou no seu filtro. Ou, por exemplo, a notícia de... Vamos pensar. Qualquer notícia ruim, gente, que a gente começa... Você tem um parente que parece estar Com câncer. Aí começa... um exemplo, né, real. Aconteceu comigo. Olha só. Como é perigoso isso, gente. E a gente se associa a isso e toma como muito real. A minha mãe se suicidou, certo? Bom, tudo bem. Vamos lá, né? Pensei, no primeiro momento, pensei assim, isso só aconteceu comigo, nunca tinha ouvido falar nesse assunto de suicídio antes. De repente, você começa a ver que muitas pessoas se suicidam. E você entra dentro da bolha. E aí, eu fui sabendo de um monte, e chegava até mim um monte de suicídios. Quando eu fui trabalhar no CREAS como assistente social, o menino que eu atendia se matou, enforcado numa árvore da casa da tia dele, o menino que eu atendia. Quando eu vim trabalhar aqui, quando eu peguei uma auxiliar de sala, a Giovana, não sei se vocês devem até conhecer, a minha auxiliar de sala, a mãe dela se suicidou. Aqui, gente, trabalhando comigo, a mãe dela se suicidou. Eu falei, gente, o que está acontecendo que as pessoas ao meu redor estão se suicidando? É a mãe da menina, é o menino, é o outro. Estava no meu radar e eu estava me vinculando a isso, a atração, lei da atração, ficando nisso até que eu me curei. Só depois que eu me curei dessa questão da minha mãe, com a hipnoterapia, com terapia, aceitação, perdão. Gente, sumiu, ninguém mais tá morrendo do meu lado, graças a Deus, não vi mais esse assunto. Saiu do radar, sabe? Claro, às vezes eu vejo uma notícia ali, outra ali, mas eu não me associo, ficou mais distante, porque eu me curei. Então, enquanto a gente não se cura, se repete, aquela coisa que parece que se repete, mas não é que se repete, é que a gente tá com um radar muito ligado para aquilo ali. Então vamos imaginar como seria o sistema ativador reticular ascendente de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era o quê? Só amor, não é? Então quando ele estava lá, né, junto com a prostituta, com a pessoa mais vulnerável, o que ele via naquela pessoa? Amor. O filtro dele tem o quê? Amor. Tem o quê? Ressignificação.
perdão, aceitação, entendimento. Então, se a pessoa tem iluminação na vida dela, se ela tem amor, se ela tem aceitação, ela vê isso. Pode estar no pior dia, a pior pessoa, o pecador, do lado na cruz, os dois bandidos lá, ele viu o quê? Amor, aceitação, perdão, porque Jesus tinha nesse filtro essa visão dentro dele. A pessoa que ela é ressignificadora, eu estou aprendendo a tentar ser uma pessoa que ressignifica. Então, tudo ela vê ressignificação. Então, por exemplo, eu tive um diagnóstico esta semana de uma hérnia de disco. E eu não posso dançar. Gente, vocês pensam pra mim o que é isso? Eu saí de lá acabada. A hora que ele me falou, você não pode dançar por um tempo, até você sair dessa crise. Você não pode fazer academia. Gente, todo dia eu ia na academia. Todo dia minha vida é dançar. Você não pode pegar sua filha no colo. Por um momento lá, enquanto ele estava me falando, eu tive vontade de chorar. Eu entrei no meu carro, eu chorei, mas de imediatamente eu falei assim, eu vou ter que ressignificar isso aqui. Peraí, então eu quero ser uma pessoa que eu vejo ressignificação. Qual é o aprendizado? Qual é o aprendizado disso aqui? Tá bom, aí eu fechei os meus olhos, entrei numa uma auto-hipnose e perguntei, sabedoria, por que isso está acontecendo? Qual é o aprendizado? Porque eu quero ver aprendizado, eu não quero ver vitimismo. Então veio uma intuição que falou assim, ó, paciência, aceitação, tudo passa, tudo tem o seu tempo, tenha paciência, agora respeita essa fase. E aí quando eu tive também o diagnóstico do autismo, vocês que já passaram por isso, primeiro vem uma sensação de que a gente não quer aceitar aquilo, mas depois vem o quê? Aceitação, paciência, você tem que aceitar. Aí, quando veio essa palavra de aceitação, de novo, aí eu falei, mas de novo? Eu acabei de ter que ter aceitação, paciência com o autismo da minha filha, agora eu vou ter que ter aceitação e paciência que eu não posso dançar, eu não posso pegar peso na academia. Aí ele falou assim, mas ali era com o outro, agora aprenda com você. É mais fácil a gente ter paciência e aceitação quando tá no outro, claro, com a Lívia agora e comigo mesma. Então, eu estou trabalhando isso para não cair num vitimismo. E eu tenho certeza que logo eu vou estar aqui falando para vocês que eu já estou bem melhor. Mas hoje, então, aconteceu isso essa semana e parece que as coisas acontecem é para eu poder vir aqui falar mesmo para vocês, né? E vai acontecendo os desafios, tá? Então, nós temos esse sistema. Ok, essa é uma das informações para a nossa meditação de hoje, porque nós vamos entrar um pouquinho nas memórias de dor. E essas memórias, gente, vamos falar sobre memórias agora. Toda vez que a gente tem uma memória, né, uma memória de dor, a gente abre uma janela. Eu acho que eu falei isso no encontro passado, que a gente abre umas janelas que vêm às vezes lá da periferia, que é onde está armazenado no subconsciente aquelas memórias que a gente às vezes já recalcou, mas elas existem e influenciam, só que elas estão embaixo do tapete lá guardada em ambientes da nossa mente que não estão no nosso fluxo da avenida principal de uso contínuo. Memórias de uso contínuo, memórias que não são tão utilizadas, certo? Mas nós temos aquelas memórias de dor que em vez ou outra, por exemplo, quando eu vejo um assunto que fala sobre autismo, eu abro uma memória do diagnóstico da minha filha. Querendo ou não, é inconsciente a abertura da memória. Pode, né? É algo involuntário, abre aquela memória. Se vincula às memórias. Só que, assim como não existe a realidade, todas as nossas memórias são falsas. É outra coisa para quebrar com a nossa cabeça, né? Então, ó, uma coisa que então tá, a realidade não existe, nunca mais vou falar que eu tô com toda a razão, porque ninguém tem toda a razão, a gente tem o quê? Visões diferentes. E também as nossas memórias são falsas. Vou explicar o porquê. É do ser humano, característica do ser humano, distorcer e omitir informações, querendo ou não. Toda vez que a gente lembra de um episódio que aconteceu no passado, a gente muda a memória. Vamos dizer, uma reunião de família. Aí a gente quer lembrar daquela reunião de família, tá? Que aconteceu em 1999. Estávamos todos reunidos numa grande mesa. Não, nem era grande a mesa era pequena. Às vezes, não sei. De cor azul, não, a gente vai lá, a mesa era de cor vermelha, a gente já distorceu a imagem. E
a gente esquece um parente que estava lá na cena. Não conta que ele estava lá mais. O que está querendo dizer? A memória não é verdadeira. Não confiem na memória de vocês. As nossas memórias são editadas sempre que a gente lembra. Sabe aquela história assim, quem conta um conto aumenta um ponto? Nós também, porque é da nossa natureza omitir informações e distorcer informações. Então, às vezes eu tenho uma memória assim, ó. Eu lembro aquele dia que o meu marido gritou comigo. Ele falou assim pra mim: você é isso, isso e isso. Mentira, muitas vezes ele não falou nada daquilo. Porque se eu ouvir a versão dele da memória, é outra. E às vezes não foi tão alto assim. Eu é que estava fragilizada e o tom de voz dele pareceu que era tão alto assim. Então as nossas memórias, elas são muito duvidáveis. Principalmente as memórias de dor. Então hoje, quando a gente acessar em hipnose, nós vamos chegar num certo momento que vão vir algumas memórias. Duvide das suas memórias, tá? Por mais que elas doam, por exemplo, a memória da imagem da morte da minha mãe. Eu tenho a memória aqui, ó, encontrei minha mãe morta. Mas eu não tenho certeza se essa memória que eu tenho, ela é fidedigna. Fidedigna, é isso mesmo, né? Eu falando a palavra errada? Não, né? Eu não tenho certeza porque eu estava emocionada. Então eu posso ter gerado uma memória muito distorcida. Do corpo dela, de um velório. A gente cria uma memória errada na nossa cabeça. E o que é a hipnose? Por que a gente tem que saber disso? Tem que saber que as nossas memórias são plásticas. O que é plasticidade? Hoje a neurociência também comprova a neuroplasticidade, que é a capacidade da gente alterar esse armazenamento. Quem diz que eu sou obrigada a ter uma mesma memória igual, sempre pensar do mesmo jeito? A capacidade de editar. Então, eu posso, por exemplo, pegar a memória da minha casa de infância. Lembra que eu contei para vocês que sempre que eu lembrava daquela casa, me vinham memórias tristes. E eu, sabendo que as memórias muitas vezes não são tão confiáveis assim, são plásticas, eu posso alterar? Então eu altero de uma forma mais favorável. Eu busquei memórias que talvez até aquele que eu tô fazendo lá favorável também não era tão legal assim. Mas para mim era. Eu fui lá de novo esses dias, né, e eu olhei onde que eu escorregava. Gente, parecia que era tipo uma altura assim, ó, da Disney, sabe? E não, era meio reto, assim, não era tão legal assim. Mas na minha mente de criança, olha o poder de distorção que a gente tem. Era muito alto o lugar que eu escorregava. Mas tá bom, então eu arquivei que, tipo, era muito gostoso e muito alto onde eu escorregava. E toda vez que eu lembro que eu escorregava e a casa é legal. Então eu posso ir lá porque é legal. Eu arquivei, eu deixei a memória só boa e eu apaguei, assim, mas recalquei um pouco mais para trás as memórias ruins. Isso não é uma inteligência que nós temos, saber escolher as memórias que a gente quer que fica influenciando, editar, ressignificar algumas memórias de dor, perdoar, aceitar, ter paciência. Mexer aí nesse contexto que está todo armazenado dentro da nossa mente. Como que a gente sabe quando ela é verdadeira e não? Não é verdadeira. É da natureza humana distorcer e omitir. Se eu pedir para você contar uma história agora, você vai distorcer e omitir. Gente, fala a verdade. Quando vocês vão contar uma história, alguma coisa, vocês distorcem e omitem, porque a gente não consegue ser tão fidedigno assim aquela história do que aconteceu. É da natureza humana distorcer, porque a gente não consegue ter tantas informações assim na nossa cabeça, a gente peca. Se eu fosse falar uma história com todos os detalhes, eu ia ficar 1 hora contando a cor, o tamanho, a altura, a dimensão, quem que estava lá. Por exemplo, eu contei para vocês aqui a história, né? Por exemplo, resumidamente. Então, a minha mãe teve depressão, então por isso... Mas imagina se eu fosse contar o porquê do quê, como, em que dia, exatamente qual motivo. Não, eu distorci um monte de coisa aqui para poder resumir para vocês. Tem uma história infinitamente maior. Então, essa memória ela tá toda distorcida para fazer um resumão. Então, como é que a gente sabe se é real ou não? Na verdade, assim, a gente tem as memórias de curto prazo, que é tipo o que eu fiz agora, minutos atrás, eu lembro.
Daqui mais uma semana, essa memória vai perdendo o seu valor. Ela vai ficar mais difícil. Eu consigo lembrar o que eu falei para as meninas do outro grupo agora há pouco. Mas daqui 2 semanas que eu for contar, eu vou aumentar, eu vou distorcer, eu vou falar que eu falei uma coisa que eu não falei. Talvez eu fale menos. Não é nem por maldade. É porque a gente é o nosso jeito de mecanismo do ser humano mesmo. Entenderam?